Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração nesse dia 13 de junho, né? Quem sabe aí que data é essa, que santo a igreja celebra nesse dia? Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, né? O chamado santo casamenteiro, santo de encontrar as coisas perdidas, né? Santo Antônio do povo. Santo Antônio é um dos santos mais queridos, né? No mundo inteiro, né? Mas especialmente no Brasil, em cada canto que a gente vai, em cada igreja que a gente vai, é muito difícil nós acharmos ainda aqui uma pequena imagem de Santo Antônio. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, com o nome de Fernando Bulhões e morreu em Pádua, na Itália. Ele é bastante conhecido como santo casamenteiro porque ele ajudava as mulheres que não conseguiam se casar por falta do dote, né? Tentando, junto às autoridades, tirar essa obrigação, ajudando aí muitos a se casarem. Era um santo muito próximo das pessoas, e isso fazia com que essa proximidade tornasse tão querido. Ele era de família rica e nobre, né? Na sua formação inicial ele foi feito pelos cônegos de Lisboa, mas aos 19 anos, contrariando os pais, ele foi então, especialmente o pai, ele entrou no mosteiro, né, de Santo Agostinho, né? E lá ele estudou bastante, gostava de estudar, né? Era alguém que inclusive sai de Lisboa para Coimbra, para se dedicar mais aos estudos e à vida de oração. Em Lisboa ele tinha muitas visitas de amigos que, segundo ele, desviavam um pouquinho, né, daquilo que ele escolheu fazer da vida, né, de entregar a sua vida ao Senhor. Lá no Santo Agostinho, em Coimbra, que ele conhece os franciscanos que estavam ali de passagem, pararam ali no mosteiro, porque iam para a África pegar. E provavelmente não voltariam, né? Porque lá a perseguição aos cristãos era muito grande. E ele ficou tão sensibilizado, tão tocado com aquilo em relação ao que ele estava fazendo, que ele larga, né, como deixa de ser agostiniano para ser franciscano e pede para ir para Marrocos também pregar, seguir o exemplo daqueles homens. Só que o Senhor tinha outros planos, né, para Santo Antônio. Ele passa muito mal no caminho, a embarcação resolve retornar a Portugal, só que tem um problema e acaba por um desvio, parando na Sicília, na Itália, e ali ele reinicia, né, o seu trabalho como pregador. Ele era um exímio pregador, tinha um dom da pregação mesmo, assim, de reunir pessoas, de tocar muita gente, combateu heresias nessa pregação, por isso é conhecido também como martelo dos hereges. E tem muitas histórias sobre pregação, uma delas é que ele foi a um lugar, né, e como as pessoas não apareceram onde ele tinha dito que pregaria, ele virou para o mar e começou a pregar, né, para o mar, e vários cabecinhas de peixes, né, se colocaram assim, como essa chamada famosa pregação dos peixes, onde, né, os homens não ouviram, mas os peixes acolheram aquela pregação de Santo Antônio. Escreveu tratados, né, escreveu também bastante os seus sermões, por isso ele também é doutor da igreja, né? Teria várias histórias de Santo Antônio, uma delas um lugar onde uma pessoa duvidou, né, que Jesus estivesse na Eucaristia, e ele combinou com ele, né, ele estava ali com seu burro, que ele trouxesse o burro tal dia, e que ele oferecia ele um monte de feno, né, deixar ele com fome, um monte de feno, e ele mostraria a Eucaristia, que aquilo onde ele se dirigisse, né, significaria, se ele fosse para a Eucaristia e se inclinasse, que Jesus estaria lá, né? Ele reconheceria isso, até os animais reconheceriam. Se ele fosse até o feno, então ele estava mais ligado no estômago. E assim fez o dono, deixou o jumento com muita fome, num determinado dia botou aquele feno bem gostoso, que o jumento adora, e no mesmo momento então vem Santo Antônio com a Eucaristia, o burro ignora totalmente o feno e se curva, né, diante da presença de Jesus na Eucaristia. Tem várias histórias aí associadas a Santo Antônio. Bom, quando ele vai para Sicília, ele conhece São Francisco e depois de conhecer, de ter esse contato, fica 15 meses retirado, mas Francisco o convoca para que seja formador dos irmãos. Assim ele então começa a atuar, né, como pregador, como atuante nessa área. Ele morre muito cedo, na verdade, ele morre com 36 anos,
né? E o Papa Gregório canoniza em 1232, uma das canonizações mais rápidas até hoje de todos os santos. Né? Em 1934 ele é declarado padroeiro de Portugal e em 1945 doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Então, meus irmãos, isso aí é um pedacinho aí da vida de Santo Antônio, santo tão querido, né? Tão presente nas nossas festas, né? Juninas, e muito invocado para os casamentos. É interessante que para os casamentos, normalmente o santo você agrada e Santo Antônio você maltrata, porque no último momento Santo Antônio queria sofrer como Jesus sofreu. Então agrada Santo Antônio colocando ele de cabeça para baixo, tirando o menino, né? Algumas imagens, tem uma situação de ele foi se hospedar no lugar e em oração, né, o menino Jesus apareceu para ele, ele foi visto então com o menino Jesus no colo, né? Isso também circulou. Uma das principais imagens de Santo Antônio é ele com o menino do lado e um livro, né, no outro, por ser doutor da igreja. Então pedimos hoje, né, que Santo Antônio interceda pelo seu casamento, né? Que Santo Antônio possa interceder pela sua vida, que sejamos a exemplo dele cada vez mais santos. Amém? Meus irmãos, recebam a bênção diaconal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Que o Senhor vos abençoe por intercessão de Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e inimigo vencido.